o nosso programa está começando e hoje você que gosta de animal vai ficar bem contente, ainda mais se for cachorro, porque nós vamos receber umas fofuras daqui a pouquinho aqui no estúdio com a criadora de filhotes, Fanny Ciandrini. Ela vai explicar qual é o filhote ideal para cada tipo de família. E depois nós vamos receber também a nutricionista Thaís Pereira, que sempre vem ao nosso programa, mas desta vez ela vai trazer o assunto fibras. Como ingerir, como utilizar, se faz bem à saúde, qual a medida certa, tudo isso ela vai estar explicando pra gente. E vai acontecer daqui a pouquinho, logo após o intervalo, eu espero você. Olha só que delícia o nosso estúdio hoje. Nós estamos recebendo a Fanny Ciandrini. Tudo bem, Fanny? Tudo bem, Tati. Tudo jóia. Bom, a gente está recebendo essas delícias aqui também. No meu colo, ela não tem nome ainda, né, Fanny? Não, tá para vender, não tem nome ainda. Olha só que delícia. Chamo de menininha. É a menininha que tá aqui no meu colo. E no sofá está o... Fred. O Fred. Olha só, gente, a Fanny tá aqui hoje porque o nosso assunto justamente são eles. Essas graças desses cachorrinhos que a gente não vive sem, né? É verdade, não é, é uma Fanny? paixão mesmo. Agora, é um pouquinho complicado hoje em dia, né? A gente vive na correria, muitas pessoas moram em apartamento. Como que eu faço quando eu quero escolher o filhote ideal para a família? Por exemplo, para quem mora em apartamento, o que você indica? Você cria filhotes? O que você faz primeiro? Faz 18 anos que eu sou criadora. E eu crio as raças mais de companhia porte pequeno. Ah, que é o que a gente adora. São os mais vendidos para apartamento. Todos que eu vendo dessas raças são para apartamento, para espaço pequeno, casa pequena mesmo. Casal sem filhos, idosos, para as crianças. Então, eles são companheiros? São companheiros. Eu crio as raças Poodle. O Poodle ele tem 5 tamanhos. 5? 5 tamanhos, depois eu posso explicar para você. Eu achei que eram 3, são 5 então? 5 tamanhos. Eu sou especialista em Poodle. Eu comecei, a minha paixão é Poodle mesmo. Faz 20 anos que eu crio Poodle. Depois eu comecei a criar o Yorkshire. Que é este daqui. Que é bem vendido, o pessoal procura bastante para apartamento. O Lhasa, que é esse daqui que é o Fred. O Shih Tzu, o Tekel. Eu crio 5 raças. Ai, que legal. E todos eles são indicados para apartamento? Todos que eu crio para próprio apartamento, para criança. Ai, gente, é uma delícia. Agora fala para mim, no orçamento familiar, aumenta muito se a gente tem um cachorrinho? Quais são os cuidados principais? O orçamento, ele não fica muito caro um cachorro hoje. Hoje a vacina de um cachorro fica na faixa de 40 a 60 reais. Teria que tomar as 3 doses. Entendi. A partir de 30 dias já pode dar a vacina no cachorrinho para adiantar as doses. Mas ele vai ter um custo aí de 60 reais com vacina, vermífugo uns 40 reais. Uma ração de boa qualidade, ele vai pagar uns 20, 25, 30 reais o quilo da ração. E isso dura mais ou menos? Então, um cachorrinho Yorkshire, ele vai comer umas 100 gramas por dia. 3 quilos ao mês. Entendi. Ele vai gastar uns 60 reais com ração. Entendi. Ele vai gastar assim mais no começo porque tem as doses, né? As principais. Depois, o banhinho, é indicado o banhinho, tem gente que lava com sabonete normal, tudo. Faz mal, Fanny? Então, na verdade, no pet shop já é produto próprio para cães. Pra cachorro, porque né? pode dar uma alergia. E é tudo dependendo do veterinário. O veterinário que... Porque lá no nosso canil, a gente já dá um shampoo específico para filhote. Ah, tá. Tem um shampoo neutro para filhote. Então, pode ser dado banho a cada 15 dias. Não pode dar muito banho também, que faz mal também se dá muito cai banho. A resistência. Por isso que eu falo para você, o banho tem que ser quente, limpar o ouvido, proteger perde a proteção, o ouvido. né? Se você ficar muito banho em excesso também faz mal. E também não dar banho também não é bom. Como ela é levada. Vocês estão olhando, gente? Eu dei o cordão aqui para ela brincar, ela já tá querendo brincar com a roupa inteira. Olha como é danada essa menina. Agora fala para mim, para criança, qual é a melhor companhia das raças? Então, como você fez a primeira pergunta sobre cachorrinho para criança e apartamento, primeira coisa tem que ver o espaço da família.
E, por exemplo, uma criança de 3 anos, vamos supor, um casal com uma criança de 3 anos, eu não indico essa raça Yorkshire. Ah, não? Por que eu não indico? Porque ela é muito pequenininha. Já aconteceu muitos casos de criança achar que o cachorrinho é um brinquedo. Ai, que dó. A mãe e o pai vai lá, eu quero um cachorrinho pequenininho. Mas para criança não é indicado. Então, quando a pessoa vai para comprar um cachorro, eu faço uma análise da família. As crianças já são mocinho, qual que é a idade, entendeu? Se for criança muito pequenininha, de 3 a 8 anos, eu não aconselho. Entendi. Porque essa cachorra, se ela levar um tombo do seu colo aí, ela machuca, pode... né, Fanny? Não, ela pode morrer. Já aconteceu muitos acidentes. Entendi. Eu indico o quê? Eu converso com a família, ver se os meninos são mais peraltas. A gente indica mais poodle. Vamos supor, uma criança de 3 anos, eu não indicaria um Yorkshire na casa. Eu indicaria um poodle, um lhasa, um shih tzu. E ela é agitadinha assim porque ela é pequenininha? Não, ou é da raça? É da raça mesmo. Entendi. O shih tzu e o lhasa já são mais calmos. O poodle é um cachorro super brincalhão, também não é de latir, e ele é próprio, é um dos cachorros mais vendidos que eu tenho hoje, é o poodle. Então o poodle começa com o poodle micro, isso na criação, porque se for pela confederação, não existe o tamanho micro. O poodle que eu vendo micro, no pedigree, ele vai sair poodle toy. Entendi. Para exposição não existe o micro. Entendi. Mas eu crio o micro, que é micro com micro. Depois vem o micro toy, que ele fica... O micro na faixa de 1,5 kg, até 1,5 kg. O micro toy ele vai ficar 2,5 kg, o peso. Depois vem o toy, uns 5 kg, o toy. Depois vem o anão, 6, 7 kg. Depois vem o médio e o gigante. Tem o gigante que a gente vê em feira, né? Então é por altura, que seria da cernelha até a patinha. A gente mede por aqui. E peso, altura, sempre você pesa o cachorrinho e você vê se está dentro do... Quando eu vendo meu cachorrinho, eu ponho dentro do contrato o tamanho máximo que ele vai ficar. Isso é muito importante, porque eu já vi muitas pessoas comprarem e depois... Fica gigante, principalmente, né? O poodle. Principalmente. O poodle, o pessoal fala pequenininho, pequenininho, mas não explica o tamanho e peso. Você mede o cachorro daqui, ó, até a patinha. Ah, tá. E outro cachorro cresce até 6 meses ele cresce. Até 6 meses. É. Eles são muito... Não, ela quer já atormentar. tá espivitada, porque ela quer atormentar o coitadinho do Fred, que tá super quietinho. Bom, por aqui a gente já vê a diferença da raça mesmo, né, Fanny? Como uma é elétrica e o outro já é bem calminho. O Fred tá com quanto tempo? Tá com 4 meses já. 4 meses. Tá com todas as vacinas. Quer brincar também. Ai, mas é uma coisa muito linda. Eu fiquei encantada. Você que pensa que mora em apartamento, que tem criança pequena, eu não posso ter cachorro. Bom, hoje a gente já deu todas as dicas, você está vendo que não tem isso. É só você fazer uma entrevista, porque é uma entrevista que você faz, né? Tem que fazer. Para descobrir as características da família, qual é a sua necessidade, o tipo de cachorro que você gostaria de ter, e sempre vai ter um filhotinho ideal para você, né, Fred? E olha só, não é que sossegou? Olha Gostaram lá. Do sofá não aqui. É? Olha só que delícia. Olha como não dá trabalho. Estamos aqui conversando, batendo papo. Ela já relaxou ali no cantinho dela. O Fred está relaxado desde a hora que chegou. Mas ela, dá uma olhada. Olha que cena fantástica. Eu vou pedir para o Richard pegar bem pertinho para vocês verem como realmente vale a pena ter um bichinho desse em casa, porque ó, se não é gostoso chegar e ver essa coisa mais linda estendida no sofá. Fanny, obrigada, viu? Nada, muito eu que obrigada. agradeço. Parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigada. Por essas lindezas que você trouxe. Muito mais sucesso, mais medalhas aí para vocês. Obrigada, viu? Tá, obrigada, eu que agradeço, viu? Imagina. Pela oportunidade. Nós passamos mais de 1/3 das nossas vidas deitados nos nossos colchões. Agora, gente, não é fácil sair comprando colchão. Você precisa de uma loja de credibilidade e que ao invés de vendedores, tenham consultores para indicar o melhor colchão para você e para sua família. E na Ortobon vocês encontram tudo isso e com muita variedade. Tem colchões de espuma, colchões de mola com a vantagem da nanotecnologia, nanopartículas que deixam o seu colchão muito mais resistente. Então já sabe, visite o Ortobon ali na Afonso Vergueiro 2714, em breve nova loja e telefone no seu vídeo.
Bom, depois de falar de animaizinhos, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Thaís Pereira, nutricionista. Tudo bem, Thaís? Bem, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Você viu cada filhote lindo? Ai, meu Deus, quero todos. Não é? Agora, o assunto com você hoje é fibras. É isso? Isso, fibras. Bom, alimentação com fibras. Primeiramente, o que são as fibras? As fibras, na verdade, elas se dividem em dois tipos. As fibras solúveis e as fibras insolúveis. Fibras são aqueles alimentos que passam no nosso intestino e saem através das fezes. E elas têm inúmeras funções no nosso corpo. As fibras solúveis, normalmente a gente encontra nas polpas. E ela tem uma função principal de saciedade, então ela é que inibe o apetite. E como ela é uma fibra mais molinha, ela é como se fizesse uma massagem no nosso intestino. Nossa. As fibras insolúveis a gente encontra normalmente nas cascas, bagaço, nas folhas. E elas, a principal função dela é regularizar o intestino, fazer o bolo fecal para que então o intestino fique regular. Por isso que muitas pessoas que têm dificuldade com o intestino, as pessoas falam, come fibra que melhora. As fibras, elas não têm somente a função de regularizar o intestino. O que mais? Então, ela retarda a absorção de carboidrato. Então, para os diabéticos, é extremamente importante a utilização da fibra. Então, por exemplo, uma fruta que tem uma absorção de açúcar rápido, qualquer fruta é um disacarídeo, então qualquer fruta se absorve rapidamente. Quando você faz essa ingesta de fruta com a fibra, você retarda essa absorção. Então, por isso que, por exemplo, a gente evita o consumo de suco de laranja, para o diabético principalmente, porque o mais importante é o bagaço. Então, olha, se você quiser tomar o suco, bate no liquidificador, evita a centrífuga, porque as fibras ficam retidas ali. Então, principalmente para o diabético, a função da fibra, além de regularizar o intestino, é também retardar essa absorção de açúcar. Mas tem outras funções. Então, quem faz um consumo adequado de fibra, reduz a incidência de câncer de intestino, porque as fezes são tóxicas, então tem que sair, as fezes têm que sair, não pode ficar essa toxicidade na mucosa intestinal. Então a fibra tem uma outra função extremamente importante de varrer o colesterol da circulação. Então a fibra auxilia com que esse colesterol, que abaixe o colesterol ruim, que é o LDL. Nossa, e quais são os alimentos mais ricos em fibras? Dá pra São gente? Os vegetais, os legumes, as verduras, as frutas e também é uma quantidade legal de fibra nas leguminosas. Então feijão, ervilha, lentilha, soja, são riquíssimos em fibra. Mas a gente também, no nosso alimento do dia a dia, a gente pode acrescentar essa fibra. Então, por exemplo, um suco, adicionar uma linhaça, comprar o arroz integral, porque o arroz integral tem muito mais fibra que o arroz refinado. O macarrão, você não consegue dizer se ele é integral ou não, mas você já consegue... Não tem diferença? Não tem diferença no paladar. E aí é um macarrão que a massa é feita com grãos integrais. Então, no iogurte, acrescentar uma aveia. Então, é muito legal esse consumo de fibra, agregando na alimentação também. Já o arroz, ele tem uma diferença. O arroz ele é um pouquinho mais duro também, né? Então, você tem que ter um pouquinho mais de paciência para a cocção. Tem que pôr um pouquinho mais de água, ele demora mais. Mas, assim, é uma questão de hábito e você também pode colocar no prato principal. Então, por exemplo, fazer uma carne moída, vai fazer uma almôndega, põe aveia, quibe é muito legal, porque o trigo também é uma fibra. Tabule também é bem legal, é rico em fibra. Então, não fica só preso especificamente na verdura e no legumes. Tudo que a gente conseguir agregar de fibra é melhor. Agora, existem algumas doenças que a fibra prejudica. É isso que eu ia perguntar. Tem essa questão? Tem sim, principalmente a colite, a diverticulite. A fibra, ela para alguns casos, ela é fermentativa. Então, alguns pacientes que fizeram algum procedimento cirúrgico no intestino por conta da colite, da diverticulite. O divertículo é como se fosse bolsinhas que se formam no intestino, como se fosse umas verruguinhas, não chega a ser verruguinha, mas são umas bolsinhas mesmo. Então, se você tem
esse divertículo, se você come muita fibra, muita semente, para ali e inflama. E a colite é uma inflamação no intestino. Então, em alguns momentos a gente tem que tirar a fibra insolúvel, por exemplo. Então, tira a folha, tira a casca, tira bagaço, tira a semente e mantém só a fibra solúvel. Então, polpa de maçã, polpa de pera, então a banana que tem bastante fibra solúvel. Então, depende da patologia, a gente vai administrando ou fibra solúvel ou fibra insolúvel. No paciente saudável, no indivíduo saudável, não tem essa restrição. Fazer aquela dieta própria é o que a gente sempre fala. Tem que procurar saber, né? Se tá tudo bem, se ela não tem nenhuma contraindicação àquilo, para não fazer besteira, né, Thaís? É difícil o paciente ter contraindicação de fibra, até porque essas doenças intestinais, eles têm muita dor. Então, não tem como não saber. Não tem como não saber. Às vezes as fezes saem com um pouco de sangue. Não é uma doença silenciosa. Não, então, e o alimento é o maior reflexo. Então, ele comeu alguma coisa que não caiu bem, essa dor, que não fez bem para ele, essa dor é importante. Então, ele não passa mascarado, não. O que acontece é que quando ele chega com essa queixa, a gente vai tateando o que pode ser. Entendi. Mas essa dor abdominal é muito comum. E criança? Criança é indicada a alimentação com fibra? Tem a mesma função. Evitar câncer, interferir na absorção de gordura, retardar a absorção de carboidrato para não fazer pico de glicemia. Para a criança é a mesma função do adulto. Bom, nosso papo tá muito bom, mas eu vou chamar um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta tirando mais dúvidas. Centro Terapêutico Araçoiaba. Capacidade para 400 internos. Extensa área verde. Infraestrutura completa para acomodação dos pacientes. Piscinas, salão de jogos e quadra poliesportiva. Centro de saúde com mais de 30 profissionais especializados. Além de acomodação VIP para familiares durante a visita. Clínica completa para melhor atendê-lo. Estamos de volta aqui com a Thaís Pereira, nutricionista, e nós estamos conversando hoje sobre fibras. Agora, Thaís, uma dúvida. Teve uma época que muita gente se alimentava da tal da ração humana. O que era isso, afinal? Na verdade, é uma mistura de fibras. Então, ali eles colocavam farelo de aveia, aveia em flocos, soja, linhaça, quinua, enfim. E aí, depende do lugar, tinha determinadas misturas. Qual que é o problema disso? A fibra, se a pessoa não é acostumada a ingerir e começa a fazer uma ingesta significativa, pode dar flatulência, então fica com aquele desconforto. Em alguns casos prende o intestino. Por quê? Porque a fibra, ela tem que ter hidratação para formar o bolo fecal. Então, se você não tem uma ingesta adequada de líquido, ao invés de regularizar o intestino, acaba obstipando. A ração humana, como a granola, na verdade é um conjunto de fibras. Alguns casos, onde a pessoa refere a algum tipo de alergia, é de algum componente dali de dentro. Então, em algumas dessas misturas tem castanha, tem cacau, tem aquele coquinho desidratado. Então, agrega caloria também. Então, às vezes a pessoa fala, ai, Thaís, no café da manhã eu como pão, café com leite, iogurte. E come um monte E põe fibra. Então, esse carboidrato, ele tem que ser substituído. Se come granola, não come pão. Entendi. Entendeu? Porque tem essa questão calórica que, às vezes, muita gente entrou com essa história da ração humana e acabou ganhando peso. Com certeza, até porque vai muita coisa ali no meio e dá saciedade, né? Dá porque ela é uma fibra, né? Mas assim, é o que eu falo, se você comer um pãozinho à noite com bastante salada, um bom prato de salada, tem a mesma função. Não existe esse alimento milagroso, existe uma questão de hábito. Tem gente que de manhã prefere só tomar um iogurte, comer um cereal. Hoje existem cereais de algumas marcas específicas que são ricos em fibra, sem açúcar. Esses cereais matinais que também é bem legal. E uma coisa que é muito importante é evitar comprar esses produtos a granel.
Então você vai nesses mercados onde aqueles sacos abertos, ali tem fungo, a higienização é precária. Então procurar estar adquirindo que tem um órgão que regulamente, fechadinho, que tem prazo de validade, porque essas fibras elas são muito perecíveis, principalmente porque junta fungo, porque ela é casca. E vai saber quanto tempo. Uma outra época também era muito comum, para baixar o diabetes, uma fibra que era da casca do maracujá. Então hoje até você encontra no comércio desses produtos naturais. Então a pessoa pegava, que é uma fibra pura. Então pegava a casca, torrava, depois batia no liquidificador, aquilo juntava um fungo danado se você não seca direito. Seu copo do liquidificador não está... Porque daí você torra e depois tritura. Se o copo não tiver seco, umidifica tudo de novo. Então, uma coisa que tem que ser boa acaba prejudicando. Então, sempre comprar esses produtos naturais, sempre, e no mercado você encontra, sempre de marca, evitar essas coisas a granel. Bom, então o que a gente pode concluir de tudo isso é que as fibras são excelentes, porém tem que ter cautela, né? Isso, primeiro saber se você não tem nenhuma doença que tenha que tomar cuidado, e também não vai se matar de comer fibra, porque senão vai ter o efeito inverso. Exatamente. Então, quando fizer ingesta de fibra, sempre hidratar. Para os benefícios de saciedade, colesterol, elas são extremamente válidas. A gente já vai tateando qual é o objetivo do paciente, se vai dar mais fibra solúvel ou insolúvel, mas elas são extremamente importantes e essenciais para um bom funcionamento do organismo. No grupo de alimentos, a gente chama, na época da escola que a gente estudava, as fibras são os alimentos reguladores. Eles reguladores. Na regulação do nosso organismo. Ou seja, essenciais, então, né? Muito obrigada novamente. Você é nossa professora, né? Fala com uma propriedade, a gente fica escutando e aprendendo tudo. E se você tem alguma dúvida ainda, vai lá no site todatarde.com.br. Obrigada novamente. Obrigada pelo convite. Nosso programa está ficando por aqui depois desses assuntos interessantes. O primeiro falando sobre os filhotes, o segundo falando sobre as fibras. Queria mandar um beijo para elas, para a Fanny e para a Thaís, nossas amigas de toda a tarde. E você também é minha amiga de toda a tarde. Mande lá o seu contato através do Facebook, através do nosso site todatarde.com.br. Nós estamos esperando o seu contato, inclusive a sua sugestão de pauta para o nosso programa também. Amanhã tem mais Toda Tarde, eu espero vocês no mesmo horário. Um beijo enorme. Te vejo amanhã.